posts sobre hoje é segunda-feira, mas assim, com um tom meio pessimista você viu no seu Facebook hoje? Isso não é uma coisa muito incomum de ver. Aliás, a gente vê até com certa frequência as pessoas desejando que a sexta-feira chegue logo. O único problema disso tudo é que a gente tende a querer que nossa vida passe mais rápido. E a gente não está simplesmente acelerando, querendo que esses dias monótonos eles passem rápido. A gente está perdendo dias que nós poderíamos aproveitar de outras formas da nossa própria vida. Não é mais um dia, né? Poxa, mais um dia de trabalho, mais um dia difícil, mais um dia no trânsito. Não, é menos um dia que a gente poderia ter vivido. E se a gente tivesse um contador de dias, quando a gente nascesse? Como seria? Por exemplo, eu olhasse para mim e eu visse que eu tenho 1463 dias. Como que eu gastaria esses dias? Quando eu estivesse chegando perto do final, o que de fato eu faria? E mais ainda, e se eu conseguisse ver os dias, a quantidade de dias que meus amigos têm, que a minha família tem? Quando algum amigo meu chegasse para mim e falasse assim, olha, vamos fazer tal coisa, vamos sair, vamos... Enfim, será que eu ficaria em casa, sabendo que talvez ele tenha menos dias do que eu daria aquela desculpa que a gente vê e marca, né? A gente vê e se fala. Será que eu faria isso? Ou se simplesmente eu, por saber que ele tem menos tempo do que eu, estaria mais perto dele? E família, e pessoas que a gente ama, como que a gente lidaria com isso? Se houvesse uma discrepância muito grande, se eu soubesse que eu tenho muito mais dias que determinada pessoa que está morando longe, eu iria visitá-la, eu faria de tudo para estar com ela, como é que eu gastaria esses dias? Como é que eu aproveitaria isso? A Bíblia fala exatamente sobre isso. Moisés, em Salmos, pede a Deus para que ele ensine ele a contar o número dos dias dele. E Moisés está pedindo, basicamente, que Deus desse esse contador para ele. E ele fala que, com isso, ele teria um coração muito mais sábio. Ele conseguiria tomar decisões mais sábias a respeito da vida dele, porque ele saberia exatamente como usar esses dias que restam dele aqui na Terra. Até o próprio Jesus fala sobre esse assunto. Ele vai um pouco mais além e fala sobre a questão de problemas. Às vezes a gente tem um problema que a gente quer resolver logo, né? Então a gente espera que os dias passem logo para a gente resolver esse problema. Mas o que ele está falando, quando ele diz que basta cada dia seu próprio mal, é que no dia de hoje a gente tem que resolver o problema de hoje, no dia de amanhã o de amanhã. E a gente não tem que ficar naquela ansiedade que os dias passem logo para chegar aquele dia onde eu vou resolver tudo. Não é isso. Ele está falando, se concentra no de hoje, faz o de hoje, deixa as coisas acontecerem hoje e nos próximos dias a gente vai melhorando as coisas. O que Moisés estava pedindo ali não é alguma coisa relacionada à parte egoísta, muito menos hedonista, quando você quer ali satisfazer simplesmente os seus desejos. Quando as pessoas usam, por exemplo, a expressão YOLO, né? You only live once, ou até o Carpe Diem, mas de uma forma distorcida, eles querem justificar isso através dessa expressão, né, de que eles precisam aproveitar o momento, eles precisam porque não tem mais outra chance, pode ser a última chance. Não é nada disso que Moisés está falando. Na verdade, ele pede a Deus que Deus ensine ele a viver essa vida intensa realmente, mas não satisfazendo os seus desejos, fazendo coisas que valham a pena serem feitas, vivendo a vida que Deus realmente espera para ele, vivendo uma vida que as pessoas ao redor possam ser beneficiadas com isso e viver uma vida que vale a pena ser vivida. É isso o que Moisés quer dizer ali. Por isso, o meu pedido a Deus é que não apenas as sextas-feiras e o final de semana sejam bem vividos, mas que a segunda, terça, quarta e a quinta nós também possamos fazer coisas que sejam parte de uma vida plena, uma vida feliz, uma vida onde a gente possa aproveitar realmente cada um dos momentos que Deus tem nos dado, aproveitar com as pessoas que a gente ama e que Ele sempre nos dê sabedoria para viver cada um desses dias de acordo com a vontade dEle, de acordo com aquilo que Ele planejou para que nós vivêssemos. Olá, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre presente em nossas vidas. Nesse momento milagre, como vários milagres que o Senhor Jesus Cristo tem feito na minha vida, eu tenho um especial para dividir com os irmãos. No dia 25 de fevereiro de 2014, era uma terça-feira, 10 horas da noite, eu estava em casa, tranquilo, sossegado. Estava sentado no sofá assistindo televisão na minha sala.
e de repente comecei a sentir algumas dores. As dores vinham aqui no meio, no peito, na altura do estômago. E aquela dor vinha e voltava, vinha e voltava. Eu achei que era gases, pensei, logo logo vai passar. E aquilo foi perdurando e não passou, e continuou durante a noite. Minha esposa foi dormir e eu fiquei quieto, não falei nada para ninguém e continuei com as minhas dores. E eu pensando, logo isso vai passar. Passou-se o tempo e nada da dor ir embora. E essa dor, de repente, ela começou a vir aqui na parte de cima do coração. E dava umas pontadas de vez em quando, mas não era nada insuportável. Eu pensei, será que isso é infarto? Mas eu aguardei e fiquei quieto. Sentei, desliguei a televisão, tentei dormir meio que sentado no sofá. E aquela noite não consegui dormir. E essa dor persistia. Teve uma das vezes que ela veio até o pescoço, do lado esquerdo. Aí ela voltou de novo para o coração e ela caminhava. Ela ia do estômago e voltava até o coração na parte de cima. Mas não era nada insuportável. E eu passei aquela noite inteira sem dormir. Pela manhã, levantei, vim trabalhar, normalmente como todos os dias, trabalho com os meus familiares, né? Mas como não tinha conseguido dormir, tinha pouco serviço naquele dia, eu resolvi deitar. Quando deitei um pouco, todo mundo estranhou e a minha filha mais nova, a Joyce, foi lá ver o que estava acontecendo. E ela chegou em mim, e pai, o que está acontecendo, o que está acontecendo, falando não é nada, não é nada, não é nada, e calado, não falava nada. Mas ela persistiu até que eu falei, né, sobre essa dor que estava passeando entre o coração e o estômago. Ela falou, pai, você está infartando. Aí eu disse que nada, você não sabe de nada, deixa quieto isso aí, logo logo vai passar. Ela falou, não pai, vamos para o hospital. Eu falei, não quero ir para o hospital de jeito nenhum. Aí ela falou, você tem duas opções, né? Ou nós vamos de carro e eu te levo, ou então chama o SAMU e vem aqui na porta. Aí eu já imaginei, né? O SAMU na porta de casa, um monte de vizinho pescoçando. Eu falei, não, então vamos fazer o seguinte, vamos de carro. Peguei e fui. Chegamos, fomos do Hospital Vila Alpina, e naquele dia, já era dia 26 de fevereiro de 2014, nós fomos fazer alguns exames. Fiz o de eletro, não deu nada. Aí o médico desconfiado mandou fazer o exame de enzimas, né? O exame de sangue. E lá eu fiz então e vamos aguardar esse resultado, que demorou mais ou menos umas 3 horas para sair. Já era na parte da tarde, chegou o resultado e o médico me chama lá na sala. Estava no Hospital Vila Alpina, hospital estadual, aqui na Zona Leste. E aí o médico pegou o resultado e me fala, olha, tem uma notícia ruim para te dar. Você está infartando. Aquilo naquele momento foi um choque na minha vida, que eu nunca tinha ficado doente, eu não gostava de ir em hospital, não ia em consulta há mais de 10 anos, era bem teimoso, como quase todo homem o é, e aquilo me abalou. Ele falou, você vai ficar internado e nós vamos te fazer um tratamento aqui e você não vai voltar para casa. Naquele momento eu comecei a chorar, foi um momento de angústia e ali eu fiquei internado. Naquele dia 26 de fevereiro de 2014 fiquei internado, fiquei no ambulatório 2 dias e depois subi para o quarto. Lá no quarto eu passei 22 dias. Entre esses dias esperando uma vaga no hospital para fazer um cateterismo. No dia 10 de março apareceu uma vaga no Beneficência Portuguesa e eu fui fazer o tal do cateterismo lá na Beneficência. Fui eu e a Joyce, minha filha mais nova, ela me acompanhou e eu tenho que dar graças a Deus pela minha esposa, que todos os dias esteve lá comigo, como uma guerreira. Estamos casados há 41 anos e ela esteve comigo presente em todos os momentos. E eu dou graças a Deus pela vida dela e dos meus familiares.
Chegando no Hospital Beneficência Portuguesa, demorou um pouco, mas até que eu fui lá e fazer esse cateterismo. E na mesa lá, eu olhando os monitores, eu logo percebi que tinha coisa errada, pois quando começou a fazer, dá para ver o contraste, né? O contraste caminhando e de repente parava. E eu imaginava, isso daqui deve ser veia entupida. E eu vi várias delas lá e fiquei meio desconfiado, né? E não deu outra. Passado o exame, eu aguardando, chegou um senhor, um médico bem idoso, chegou para mim e falou: não tenho notícias nada boas para você. Você está com as veias todas comprometidas. Você tem 5 veias entupidas, né? Ocluídas, mas no nosso linguajar a gente fala entupidas, né? E aí ele falou: tem de 80% e 90% as suas veias estão todas comprometidas. Você vai ter que fazer cirurgia. Meu mundo caiu, comecei a chorar novamente. E aí a gente vai percebendo que homens, né, choram, né? E aí, continuando essa história, eu voltei para o Hospital Beneficência, isso já era o dia 10 de março, e eu fiquei aguardando então a cirurgia, até que ela saiu para o dia 10 de abril de 2014. Dia 10 de abril, dia 9, né, nós fomos para o hospital para fazer a internação. Já consegui a internação bem de noite, já era meia-noite, já virando para o dia 10. Passei aquela noite me preparando para a cirurgia e no dia 10 fomos fazer essa tal dessa cirurgia. Chegou a hora, né? Chegou o rapaz lá, o piloto de maca, me colocou na maca lá e fomos para um andar, não sei se um acima ou dois, fomos de elevador. E ali entrei numa sala bem fria e estou aguardando a cirurgia com outras pessoas também. Quando me chega um outro piloto de maca, né, que pegou a maca me conduzindo até a sala da cirurgia, e com ele estava uma moça que se apresentou a mim e falou que seria a médica anestesista, que ia cuidar da anestesia, que ia me acompanhar todo o tempo. Eu tratei de falar para ela rapidamente, né, todas as alergias que eu tenho, e ali fomos para a sala. E entrando na sala, eu percebi uma sala pequena, olhei para todos os lados, já com bastante medo, né? Não sabendo se aquele seria meus últimos instantes de vida aqui na Terra, e a gente fica bem apreensivo. Nisso eu olho em uma mesinha, um senhor, um médico, deu para perceber que era o médico, que estava de braço cruzado, o restante do pessoal todo trabalhando, e era ali um momento que eu passei por muito medo, né? E eu pensei, provavelmente, né, seria os últimos instantes da minha vida, não tinha certeza disso. Sabia que muitas pessoas morrem na cirurgia, não por causa da cirurgia, mas sim por causa da anestesia, que muitas pessoas não voltam. E aí estava então o Dr. Hélio Falcão, o cirurgião, e várias pessoas ao seu lado. E nisso, a anestesista já me pondo lá para cirurgia, pronto para fazer a cirurgia. Aí ela chega para mim e pergunta, né, no que eu gostaria de pensar. Que estava chegando um momento, eu olhando para todos os lados, procurando ali a tal da serra, né, porque eu sabia que ia abrir meu peito e ia serrar também os ossos. E aí então chegou o grande momento. Mais uma vez então eu digo, né, o que ela falou. Ela me fez uma pergunta: no que você gostaria de pensar agora? Aí eu só consegui falar: eu gostaria de pensar no meu Jesus. Irmãos, eu estava com muito medo naquele momento. Eu estava com a sensação tão ruim que eu achei que daquele momento eu não ia passar. Mas quando eu falei isso para aquela médica, né, anestesista, eu quero pensar no meu Jesus nesse momento. Irmãos, algo inacreditável me aconteceu. O Senhor Jesus veio sobre mim e me abraçou.
deitado naquela mesa. Eu recebi o abraço e o conforto do Senhor Jesus. Naquele momento, tudo passou. Meus medos, as minhas angústias, os receios, tudo foi embora. Veio uma paz tão grande dentro de mim, mas tão grande que eu sabia que tudo ia dar certo, que nada de mal iria acontecer. E naquele momento eu apaguei e fiquei sabendo depois que a minha esposa e meus filhos chegaram 9h30 da noite lá no hospital, já tinha acabado a cirurgia e eles conseguiram me ver por uns instantes. E o médico falou para eles, né, que foi uma cirurgia sensacional, que nenhuma intercorrência aconteceu naqueles momentos, que tudo deu certo, o coração não parou nenhuma vez, e ele ficou maravilhado de ver quão bem sucedida foi essa cirurgia. Resultado, no outro dia, na sexta-feira, eu acordo pela manhã, eu olho na minha frente, meio atordoado, vejo um relógio. E eu pensei, onde estou, né? Quando eu vejo o relógio, eu pensei, no céu não estou, porque acho que no céu não tem relógio, né? E ali eu já logo conversei com uma enfermeira, passado um tempo, tomei um café, e quando deu mais ou menos um pouco antes do meio-dia, estou almoçando, já meio que sentado, cheio de dreno por todo lado, cheio de fio, né? Mas estava lá já almoçando. Nisso chega minha esposa, meus filhos, me veem naquela situação e eles não acreditaram. Como já estava tudo ocorrendo bem e graças a Deus a cirurgia passando os efeitos, né? E eu ficando assim maravilhado de ver as coisas que Deus estava fazendo. No sábado eu já saí da UTI, fui para o quarto, né? Fiquei até na terça-feira. Terça-feira, dia 15, já tive alta. Foi doloroso assim a recuperação não da cirurgia do coração, né? Doía quando tossia essas coisas, né? Mas o pulmão demorou um pouco ainda para melhorar, né? Coisa de um mês assim. Mas graças a Deus eu falo assim desse milagre. Esse milagre do Senhor Jesus Cristo estar presente nas nossas vidas. E nos momentos quando nos sentimos sozinhos, quando não tem mais ninguém ao seu lado, você pode crer, você pode confiar que você tem um amigo. O Senhor Jesus Cristo não te abandona jamais. E nos momentos mais difíceis da tua vida, Ele sempre vai estar lá, junto com você, pronto para te ajudar. Ele é um Senhor, mas um amigo leal, que nunca te abandona e em todos os momentos estará junto com você. E nesse momento que eu falo, irmãos, quando mais tive medo da minha vida, o Senhor Jesus estava lá, me abraçando e me abençoando. Que esse Senhor Jesus seja glorificado em nossas vidas. Deus abençoe a cada um. Amém. Aos teus pés estou, pra render tudo que sou a ti, tudo que tiver, receba aqui, Senhor, meu perfume, minhas lágrimas que vão cair. Basta olhar do seu rosto e eu fui perdoado logo que te vi. De todos os meus tesouros eu vou derramar diante de ti. Eu quero meu
presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. E não importa o preço do perfume derramado, tua presença vale mais. Eu estou tão preso a ti. Eu estou prisão com amor. Eu sei que eu sou livre em ti, por isso eu me prendo. Tua bondade me persegue, tua bondade me encontra. Tua bondade me encontra. Eu não tenho para onde ir. Eu sou tão feliz em ti. Boa noite, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta noite estaremos estudando o Salmo de número 61, Salmo de Davi. E eu quero ler este Salmo na Nova Versão Internacional e quero que você me acompanhe nesta leitura. Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu.
pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei exatamente qual era a aflição de Davi que o fez escrever este salmo, que foi uma oração, uma súplica pela ajuda de Deus. Mas podemos, eu e você, ter ideia do tamanho da sua aflição. Embora não saibamos exatamente o que o afligia, nós podemos ter uma ideia da sua intensidade. Sabe como? O primeiro versículo ele coloca assim: ouve o meu clamor, ó Deus. Ouve o meu grito de socorro. Estou gritando, pedindo ajuda a ti, Senhor. Atenta para a minha oração, presta atenção na minha oração, Senhor. Neste primeiro verso, nós já podemos ter essa ideia do tamanho dessa aflição. Eu creio que eu e você já tivemos uma experiência semelhante de Davi, quando enfrentamos coisas que vêm contra nós, que estão além ou acima das nossas forças para dar conta disso. Então, muitas vezes, os nossos corações são tomados por medo, aflição e até pânico e desespero. Eu quero dizer a você que Davi não era um homem que se dobrava facilmente às aflições da vida. Ele foi um homem corajoso, um homem segundo o coração de Deus. Seu duelo com Golias é o grande exemplo para nós. Aquele duelo onde ficou marcada a sua vida para sempre como homem que vence os seus gigantes. Sem dúvida nenhuma o tornou um herói em Israel. Não era um homem covarde, mas um homem valente. Mas mesmo os valentes têm os seus dias difíceis, têm os seus dias de aflição. Por isso eu me contento em ler as Escrituras, porque nós lidamos aqui com histórias de gente como a gente. Davi era um rei, guerreiro, valente, forte, mas o que quer que neste Salmo 61 afligisse, o estava fazendo gritar por socorro. Socorro, Senhor. Me ajuda. Presta atenção na minha oração, porque é isso que nós queremos quando nós estamos aflitos, não é verdade? Queremos que o Senhor dê toda a sua atenção à situação, à aflição que estamos enfrentando. E não foi diferente com Davi. Davi gritava por socorro e pedia a Deus a sua atenção especial. Aí então ele vai dizer: desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Desde os confins da terra dá uma ideia de que ele se sentia ou distante de Deus, ou ele sentia que Deus estava distante dele. Confins da terra, fim do mundo. Alguns comentaristas acham que Davi estava se sentindo tão perto, tão à beira da morte por causa dessa ameaça, que ele se sentia distante de Deus. Então é por isso que ele diz: desde o fim do mundo, dos confins da terra, estou gritando, Senhor. Estou gritando por socorro e o meu coração está abatido, está desanimado, está arrebentado. Ele está gritando por socorro, mas ao mesmo tempo ele reconhece
que o seu coração é um coração abatido. Coração abatido é aquele coração que já admite a derrota, já admite que não há o que fazer, já não há mais ânimo. Mas mesmo assim Davi está pedindo socorro a Deus. Me socorre, Senhor. E pede socorro clamando, gritando ao Senhor. E aí vem o pedido: põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu. É como se ele pedisse ao Senhor que o tirasse desta realidade tão cheia de dores e aflições e o colocasse em um outro mundo, na rocha mais alta do que ele. E ao mesmo tempo, nós bem sabemos que os escritores sagrados algumas vezes chamam o Senhor de rocha. Porque sendo o Senhor a nossa rocha, Ele comunica para nós firmeza, segurança, confiança, proteção. E certamente Davi se referiu a Deus como rocha, a rocha mais alta do que ele, porque ele entendia que a proteção de Deus a ele era a proteção perfeita. Em outras palavras, ele está pedindo que o Senhor o colocasse junto de si. Põe-me a salvo na rocha mais alta do que eu, e essa rocha, o próprio Senhor. E ele vai dizer aqui: pois tu tens sido o meu refúgio, tu tens sido o meu refúgio. Ele tem outras experiências amargas, aflitivas. E ele olha para trás e ele diz: Senhor, o Senhor tem me ajudado nos outros momentos, nas outras aflições. O Senhor tem sido o meu refúgio. E é interessante ele tratar aqui de Deus como refúgio. Sabe aquele momento em que você procura se esconder em algum lugar? Há uma perseguição implacável, há ataques de todos os lados. Você imagina que você não tem para onde ir, não tem um ombro amigo, não tem ninguém que possa estender as mãos e acolher você. Então ele olha para Deus e diz: o Senhor tem sido o meu refúgio verdadeiro. Uma torre forte contra o inimigo. Aqui revela Davi a sua experiência como um valente guerreiro. Ele olha para o seu Senhor e diz: o Senhor é a minha torre armada, torre firme, torre forte que me defende contra o inimigo. Davi sabia que ele só podia contar com o Senhor Deus para protegê-lo, para acolhê-lo, para livrá-lo do perigo, das ameaças, para ouvir o seu clamor. Ele diz, e aqui ele revela o seu desejo íntimo, no versículo de número 4. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Ele queria que o Senhor o acolhesse na sua intimidade. Tenda é casa, é lar. Nós só admitimos em nosso lar, na nossa intimidade, aqueles que fazem parte do nosso coração. E Davi queria que Deus o acolhesse assim, na sua casa. Para sempre anseio habitar na tua tenda. Sempre foi o desejo de Davi. Na ocasião em que ele escreveu o Salmo 23, ele vai desejar estar junto do Senhor na sua casa, naquele grande banquete onde ele preparava para Davi uma mesa na presença de seus inimigos. E ali ele expressou seu desejo de viver na casa do Senhor por longos dias. Também foi na casa do Senhor, na tenda, que Davi cultuava o Senhor, o tabernáculo, que Davi vai abrir o seu coração sozinho ali diante do Senhor
e agradecer a Deus por tudo quanto Deus havia feito por ele e em favor de sua família. Era um prazer para Davi estar na casa do Senhor. E esse era o seu desejo, naquele momento de aflição. Ele não somente pediu ao Senhor que o livrasse do mal, mas pediu ao Senhor também que pudesse estar junto dele, na sua intimidade, na sua comunhão, na sua tenda, na sua casa. E lá, na sua tenda, ele diz: e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Outra comparação poética, linda, quando ele fala de Deus e suas asas. É como se Deus fosse aquela grande águia-mãe que protege a sua ninhada quando pousa sobre o seu ninho. Essa é a ideia. Os filhotes no ninho se sentem protegidos quando sua mãe, águia, está com eles, porque ela traz o alimento que necessitam e principalmente a sua proteção. Davi queria isso. Será que não é isso que muitas vezes você quer? Nesses momentos tão difíceis que estamos vivendo, tempos de lutas, de grandes crises por causa dessa pandemia. Você está com medo, você está abatido porque você percebe que na sua situação não há nada a fazer a não ser pedir ajuda a Deus. Peça ajuda a Deus, mas com a fé de Davi, sabendo que o Senhor tem o poder sim de colocar você a salvo na rocha que é mais alta que você. Que o Senhor tem o poder sim de ser o seu refúgio, de ser uma torre forte para a sua vida, protegendo você contra todo inimigo. Que o Senhor pode abrigar você na tenda dele, na casa dele, porque na casa do Pai do nosso Senhor Jesus há muitas moradas. E você pode encontrar refúgio na segurança sob suas asas. Pois bem, e o versículo de número 5, Davi diz: pois ouviste os meus votos, ó Deus, deste-me a herança que concedes aos que temem o teu nome. Aqui Davi expressa mais uma vez a sua confiança. No versículo de número 3 ele diz: pois tu tens sido o meu refúgio. Então ele olha para trás, ele diz: ao longo da minha caminhada o Senhor tem oferecido o seu refúgio. E aqui no versículo de número 5 ele diz: pois ouviste os meus votos, ó Deus. Ele tem a certeza de que Deus sempre ouviu os seus votos, votos que eram precedidos pelas súplicas que ele fazia. Ora, se ele atendia os seus votos, certamente ele havia atendido já as suas súplicas. E é por isso que Davi podia confiar que o Senhor atenderia a sua súplica, porque ele já havia atendido Davi em outras ocasiões. Então veja como a oração começa a se transformar. É um momento de grito por socorro, pede para que Deus o ajude, depois começa a reconhecer que Deus sempre tinha sido o seu refúgio, que Deus sempre havia atendido as suas súplicas, porque Ele ouviu os seus votos e que certamente Ele receberia a herança de todos os crentes. Há uma mudança. É o do momento da aflição para o momento da certeza, para o momento da confiança. Assim deve ser a oração do crente. Começamos, talvez, com muito temor, com muita fragilidade no coração, mas quem tem o Espírito de Deus habitando na sua vida, ao longo da sua oração será ministrado de tal maneira que a aflição se transforma em confiança.
E aí então Davi faz uma oração que diz respeito a ele mesmo. Prolonga os dias do rei, por muitas gerações os seus anos de vida. Para sempre esteja ele em seu trono diante de Deus. Envia o teu amor e a tua fidelidade para protegê-lo. Esta oração de Davi. Senhor, me mantenha em pé. Me mantenha firme, Senhor. Eu olhei para trás e reconheci que o Senhor sempre tem sido meu refúgio e o Senhor sempre ouviu a minha oração. Então me mantenha em pé. Prolonga os meus dias, ó Deus. Prolonga os meus dias. Percebe? Então ele coloca em primeiro lugar, veja o versículo de número 1, ele está falando de clamor. Ele está falando também de um coração abatido. E agora, depois de reconhecer que Deus tem sido seu refúgio e tem ouvido a sua súplica e os seus votos, agora ele faz uma oração: Senhor, só me mantém em pé. Prolonga os meus dias. Me fortaleça. E o versículo de número 8 é uma promessa de Davi. Ele diz: então sempre cantarei louvores ao teu nome, cumprindo os meus votos cada dia. Então Davi agora muda completamente o clima do seu salmo. Agora está cheio de esperança. Ao fazer essa oração, pedindo a Deus que o Senhor o mantivesse em pé, ele faz um voto, uma promessa. Então sempre cantarei louvores ao teu nome. Sempre é sempre. Tem gente que canta louvores quando está tudo muito bem e murmura muito quando as coisas não vão bem. Aqui Davi está dizendo: eu sempre cantarei louvores. Enfrentarei problemas, pedirei sempre ajuda, gritarei por socorro, mas reconhecerei a tua boa mão e sempre cantarei louvores ao teu nome. Que Deus possa te abençoar com esta palavra de fé e esperança. A você que quer experimentar a mesma bem-aventurança de Davi, eu lhe convido, se você ainda não fez, a abrir o seu coração e convidar Jesus Cristo, o Senhor, o Filho de Deus, para que possa entrar em sua vida e ser o seu proprietário. Ao fazer isso, o Espírito de Cristo haverá de habitar em seu coração, comunicar a paz que excede a todo entendimento. Vai salvar a sua vida da condenação eterna do pecado e vai lhe conferir momentos tão abençoados como este de Davi. Quando você tiver o seu coração abatido por causa das aflições da vida, você vai poder recorrer àquele que é a sua torre forte, aquele que é a rocha mais alta do que você, aquele que vai oferecer refúgio perfeito para a sua vida, aquele que vai estender as asas para proteger você e sua família, aquele que vai ser a razão do seu louvor. Você vai poder experimentar isso, exatamente como Davi. Entregue sua vida a Cristo Jesus. Entregue, e você também será abençoado. Que o Senhor abençoe a vida de cada um de nós. Que Ele sempre seja o nosso refúgio, a nossa torre forte, e que possamos sempre encontrar nele a salvação que precisamos. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sejam com toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Amém. Deus te abençoe.